Seu nome completo, Matheus? José Carlos Matheus. Matheus, é interrogatório nesse processo, tá? Eu vou te fazer umas perguntas. O senhor não é obrigado a responder, tá? Se não quiser responder, não precisa, né? Porque é seu direito de ficar calado. Se o senhor quiser contar o que realmente aconteceu, né? Sobre isso, né? Daí a oportunidade que o senhor tem agora. Se eventualmente aconteceu esse crime, o senhor confessar, a sua pena é diminuída por causa disso. O senhor trabalha, você tem um blog, né? Trabalha no site, né? E atualmente o senhor tem alguma outra profissão? Eu trabalho na prefeitura, cargo comissionado. Qual a função lá? Diretor de gabinete. E o senhor tem algum outro processo contra o senhor? Alguma condenação criminal para esse processo que o senhor responde? Sim. Qual crime? Crime contra a honra. Contra a honra. E daí, com relação a essa acusação, né, que o então prefeito da época dizia que o senhor exigia dinheiro para não publicar matérias negativas contra ele, né? Isso realmente aconteceu? Não. O senhor nunca pediu dinheiro para ele? Não. E sabe o motivo de inventar isso? Ele ter inventado isso? Primeira coisa, doutora, eu gostaria de não concordar com a denúncia. Inclusive, há manifestação nos autos de que não há necessidade de estabelecimento contraditório. Mas tem-se uma denúncia, inclusive o relatório, imaginava que até a própria resolução recente agora do Conselho Nacional de Justiça fala da necessidade de fundamentação no processo investigatório e que não foi observada aqui. Por exemplo... Eu quero saber sobre os fatos, né? Essa parte aí, se o seu advogado vai analisar, né? Eu quero saber qual é esse fato. Por que o Luiz Mestiço inventou isso? Você tem algum problema com ele, alguma rixa, alguma inimizade? Como é que foi? Porque esse fato, segundo o senhor, não aconteceu, né? Não. E por que ele inventou isso? O senhor sabe o motivo? O senhor souber também, né? De janeiro a julho de 2013, eu mantinha algum contato com a prefeitura, inclusive recebi um recurso por meio da agência de publicidade. E como eu comecei a fazer algumas abordagens que ele não gostou, ele cortou o patrocínio. E aí ele usou os amigos próximos dele para me procurar para que isso dá a possibilidade de voltar a fazer um acordo para que pudesse divulgar as notícias do município. Aí, inclusive, conforme Esses amigos que o senhor fala, eles que estão aqui, esse Luiz Cláudio Souza? Luiz Cláudio, por exemplo, conforme a cronologia dos fatos, no dia 16 de janeiro, ele mandou uma mensagem no meu Messenger, o Luiz Cláudio, e disse assim: Matheus, tenho coisa boa, liga aqui. Aí eu fui lá. Por isso que quando ele foi ouvido, até por meio do meu advogado, insistimos para que ele respondesse o que significaria essa coisa boa. Então, na realidade, ele que procurou primeiro? Ele propôs. Depois ele falou para o senhor o que é essa coisa boa? Ele falou, quando eu fui lá, ele falou assim, que o prefeito estava viajando, que ele conversou com a Carla, que ela iria passar um recurso para mim e posteriormente, quando o prefeito voltasse, iria ver como poderíamos fazer para a gente restabelecer a parceria que havia no começo de um recebimento de um recurso por meio da agência de publicidade. Mas aí, então, na realidade, o senhor pediu, ele que ofereceu? Nunca pedi. Pelo que o senhor conta, então, esse Luiz Carlos foi atrás do Luiz Cláudio, né? Ele foi atrás do senhor, então, tentando estabelecer esse acordo existindo. Porque, inclusive, se pegar o depoimento do prefeito, do próprio Luizinho, não há menção de que eu tenha constrangido, que eu tenha ameaçado, que eu tenha utilizado de violência. Não, o senhor exigiu. Não. Porque, inclusive, o Luizinho fala no depoimento dele que foi um acerto entre nós. Ele não disse que eu teria o procurado, que eu teria ameaçado. E antes, então, essa parceria que tinha antes, né? Que daí o senhor disse que tinha uma parceria antes, né? Quanto que o senhor recebia? Era valor fixo? 1.500. Era por mês? Sim. E daí esse dinheiro saiu de onde? Ele pagava do bolso dele ou tinha alguma coisa, alguma prefeitura? Como é que era? O senhor sabe, o senhor souber, né? Era um recurso por meio da agência de propaganda de Londrina, Engenho, que inclusive há um procedimento investigatório na promotoria que apura que não houve uma concorrência, que o prefeito indicava para que ele passava o recurso. Então, se você é partidário, se você comum com as minhas ideias, eu passo um recurso para você. A partir do momento que você publica o que eu não quero, corta o recurso. Então, ele estava tentando restabelecer essa parceria, é isso? Sim. E daí, então, o Luiz Cláudio conversou, ia passar um valor para depois, quando ele voltar
ele passaria do dele e que quando voltasse a conversar internamente para voltar um acordo. E por que não dá para esperar ele voltar? Para passar, por que tinha que passar dinheiro do bolso dele? Não dá para esperar os registros voltar de viagem? Não, mas aí isso não é algo que eu possa receber. Por exemplo, historicamente o Luiz usou a estrutura do Estado para me perseguir. Anteriormente ficou falando no rádio, isso é público e notório, e eu já trouxe ao conhecimento do Ministério Público a informação de várias condutas contra várias pessoas usando a rádio comunitária, que era pago com recurso público, em tese significa que usava o recurso público para promoção pessoal e para ataque dos adversários. E esse dinheiro que passava para o senhor, então, era o dinheiro para o senhor não falar mal dele? Ou era o dinheiro para o senhor divulgar as obras da prefeitura? Não, era para divulgação institucional. Agora o problema, eu comecei o mandato nessa divulgação institucional. Começou a dar problema porque ele queria basicamente ser dono da opinião. Ah, você queria direcionar a reportagem. Daí começou a ter divergência aí quanto a isso. Porque inclusive, o que eu não na fase de investigação do procedimento, até havia pedido que o juízo pudesse entrar em contato com a operadora para ter o registro das minhas ligações, que comprovava as vezes que eu ligava para ele e o quando eles ligavam para mim. E aí o juiz entendeu que era uma medida excepcional, aí estamos falando de quebra de sigilo e não interceptação telefônica, porque o registro das ligações ia provar isso. E daí depois chegou a retomar a parceria ou não? Não. Não chegou a retomar. E o senhor conversou apenas com o Luiz Cláudio, né? Conversou com mais alguma outra pessoa? Nossa, isso era para o Luiz Cláudio que intermediou essa... Inclusive, eu gostaria de fazer um requerimento de que fosse ouvido o Danilo, ex-funcionário da Ciretran, que me encontrou um dia na avenida e disse assim, ó, o Lajarim gostaria de falar com você. Aí eu fui lá falar com ele para ver do que se tratava. Aí ele dizia assim, que é sobre as possibilidades de acordo, do entendimento. Aí chegou aqui, ele disse que eu teria procurado. E aí... É o Danilo, na verdade o Danilo, que avisou que o Lajarim queria. Que me encontrou na avenida. O Danilo trabalha no Detran. Ele saiu. Inclusive, se fosse possível, eu gostaria que fosse ouvido o Danilo e que se pudesse até ser feita uma cariação ou ser ouvido o José Andrade. Porque num dia que eu encontrei o Danilo no salão do José Andrade, que já foi ouvido em juízo, a gente estava discutindo sobre isso. Só um esclarecimento. Boa tarde, Matheus. Boa tarde. Fora desse contrato de publicidade com a empresa Engenho, que inicialmente você mencionou que recebeu um repasse de R$ 1.500, né? Fora esse valor, né, de contrato, você recebeu algum valor por conta dessa intermediação que você diz que desse contato que foi feito com você, oriundo da verba particular do seu desmentido? Eu recebi aquele 1.500 que o Lajarim havia passado para mim, mais 1.500. E porque aceitei. Fora desse contrato? Fora do contrato, porque aceitei. Porque inclusive ele ficou falando no rádio, uma informação pública e notória, de que a polícia não me multava porque tinha medo. Aí a polícia foi multada, apreendeu o veículo, aí me passou o dinheiro, é claro que... Onde que foi feito esse repasse desse valor para você? Onde foi? Local? Onde você recebeu essa quantia? Na farmácia e perto do colégio. Inclusive foi abatido desse dinheiro uns 150 que eu devia para o Luizinho. Porque na época do procedimento investigativo do Ministério Público, quando o senhor prestou a declaração, o senhor mencionou aqui que o valor não foi pedido pelo senhor, mas sim oferecido, né? Sim. Como o senhor está falando aqui, e que o Luiz fez o pagamento de apenas R$ 500 em espécie, em data que não se recorda, na farmácia Mural. Esse Luiz aqui, imagino que seja o senhor Luiz Cláudio. Luiz Cláudio. Dele o senhor recebeu alguma quantia? Sim. Esses R$ 500? 500 mais mil. Então o senhor recebeu 1.500 do Rogério, desse Rogério Lajarim? Sim. E mais R$ 500 desse senhor Luiz Cláudio? Na mesma pessoa, em ocasiões diferentes. O Luiz Cláudio Souza que deu. Você pode esclarecer? Desculpa, eu não entendi. O Luiz Cláudio Souza, a mesma pessoa, deu em 2 ocasiões. Ah, tá. Do Rogério, então o senhor não Não, recebeu? Rogério não. Só o Luiz Cláudio Souza. Ah, eu tinha entendido que o senhor tinha dito que recebeu do Rogério. Então o senhor recebeu R$ 500 e depois recebeu 1.000. Isso. Do Luiz Cláudio Souza a pedido
do seu mestiço? Do prefeito, que falou assim que ia fazer um acerto para a gente voltar a fazer uma divulgação institucional. E esse valor era para fazer divulgação institucional ou era para que o senhor não falasse mal da administração? Em tese, eles querem que seja divulgação institucional, mas em tese, eles queriam comprar. Inclusive, eu gostaria... Não, mas o senhor não respondeu a minha pergunta. Se esse valor era para fazer divulgação ou era para não falar mal da administração? Não, era por quê? Estávamos em 2015 e 2016 pensava em ser candidato. Então, se trabalha com a imprensa, ele queria construir uma opinião positiva, uma opinião pública positiva na cidade rumo à eleição. É claro que o indivíduo, quando ele pensa numa opinião positiva, ele imagina que não tem a negativa, né? O senhor chegou a usar o telefone do Salão Andrade para efetuar alguma ligação para o seu Luiz Mestiço, que era prefeito, né? Não, inclusive... Porque tem uma relação das ligações feitas que o seu Luiz Mestiço afirma que o senhor ligou de lá para fazer a solicitação. E tem uma relação de ligações, e justamente no dia 10 de janeiro teve uma ligação do salão para o seu lado, então, prefeito. Sim, inclusive, eu não tenho problema algum em responder por aquilo que eu fiz. Inclusive, no procedimento, eu gostaria que o Ministério Público tivesse feito uma análise detalhada das ligações para dizer que eu realmente teria utilizado o telefone. A gente está falando assim, de uma ligação que no dia 10 durou 8 segundos, 4 no dia 6 segundos e no dia 25, 52 segundos. E eu tenho prova de que no dia 4, às 9 horas, eu não estava em Açaí, porque eu apresentava naquela época um programa na rádio Terra Nativa em Colégio Procópio. Então eu não utilizei o telefone nesses dias e não há comprovação de que eu tenha utilizado. Então o senhor nega que tenha utilizado essa ligação? Só isso. Doutor, eu gostaria de fazer um outro requerimento. Justiça radiografória, né? Quem tem que fazer requerimento é o seu advogado, Matheus. Ele é o seu advogado. É para ouvir o Amarildo poder fazer?